tô por aqui, ó, por aqui já, de pessoas que não teve nunca nenhuma experiência com Deus, não sabe o que é expulsar um demônio, nunca foi usado para curar um enfermo, nunca entregou uma profecia, uma revelação para alguém, nunca teve uma experiência sobrenatural na vida, que aparecer aqui no meu canal para me dar aula de dons espirituais. Cita um versículo e quer dar aula de dom espiritual. Uma pessoa que nem sabe se mover nos dons espirituais quer dar aula de dons espirituais. Eu não tenho paciência com um negócio desse. Você quer saber do que eu estou falando? Então fica comigo que eu volto logo depois da vinheta. Então, irmãos, a questão é o seguinte, eu tenho falado aqui com vários vídeos, não só falado, eu tenho comprovado isso. Principalmente através do livro de Atos dos Apóstolos, que não existe batismo com o Espírito Santo sem manifestação. Pedro disse que Jesus derramou isto que vedes e ouves. Quando o Espírito Santo é derramado sobre alguém, tem algo para ver e tem algo para ouvir. Se não tem nada para ver e para ouvir, não existe batismo com o Espírito Santo acontecendo. Aí a pessoa vem falar para mim assim, mas Paulo disse, falam todos noutras línguas? Ou seja, nem todo mundo vai falar em línguas. A pessoa pega um versículo bíblico, não interpreta o versículo, não faz nenhum esforço para poder interpretar o versículo à luz de outros versículos e acha que pronto, ganhou o debate. Nossa, te refutei com um versículo. Aí tá bom. Suponhamos que Paulo esteja dizendo que numa igreja, uns vão falar em línguas e outros não. Olha para Atos dos Apóstolos. Você vê isso acontecendo em Atos dos Apóstolos? Tinha 120 reunidos. Quantos falaram em línguas e quantos não falaram em línguas? Todos falaram em línguas. Olha para Atos capítulo 10, na casa de Cornélio. Quantos falaram em línguas e quantos não falaram em línguas? Todos falaram em línguas. Atos 19, Paulo encontra 12 discípulos em Éfeso. Quantos falaram em línguas e quantos não falaram? Todos falaram. Será que Deus mudou? Deus em Atos, não, eu quero dar o dom de língua para todo mundo. Aí agora chega lá em Corinto, Deus mudou de ideia, não, agora eu vou dar só para uns, para outros não. Aí o argumento, olha o argumento da pessoa. Não, a pessoa vai ser batizada com o Espírito Santo, ela não tem que falar em línguas. Pode ser que Deus queira dar outro dom para ela. Ela não vai falar em línguas, não quer dizer que ela não foi batizada. De repente ela vai ter outro dom. Eu sou uma pessoa que eu gosto de observar as coisas. Eu gosto de raciocinar, pensar. Aí eu pergunto para o Espírito Santo, Senhor, se é isso mesmo que a Bíblia está dizendo, por que isso, isso e isso? Por exemplo, se a pessoa que não fala em línguas é porque Deus quer usar ela em outros dons, por que é que as pessoas que são mais usadas nos outros dons são justamente aquelas que falam em línguas? Por que na maioria das vezes as pessoas que não falam em línguas são aquelas que também não são usadas nos outros dons? Você vai numa igreja pentecostal, numa Assembleia de Deus qualquer, e veja as pessoas que estão profetizando, tendo visões, expulsando demônios, manifestando algum dom sobrenatural. E você vai perceber que tem uma coisa em comum na vida dessas pessoas. Todas elas falam em línguas. Quem não fala em línguas, geralmente é aquela pessoa que, não, meu dom é só da palavra. Irmão, o dom da palavra é para todo mundo. Nem com essa conversa fiada, não. Porque tem pastor que tem vários dons espirituais e também tem o dom da palavra. Não existe esse negócio de que, não, meu dom é só da palavra. A Bíblia diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um. Então, por que é que a pessoa que não fala em línguas, geralmente é aquela pessoa que também não tem manifestação? É a pessoa que não expulsa demônio, nunca profetiza, nunca tem visão com alguém. Dentro da igreja, no meio da igreja, eu não vejo. Se tem, me mostra. Olha que são 10 anos andando no meio pentecostal. Eu nunca vi uma pessoa sendo usada nos dons espirituais que também não falasse em línguas. Via de regra, pessoas que falam em línguas são também pessoas que são usadas em outros dons. Pelo menos é o que eu pude observar até hoje. Tenho certeza que grande parte das pessoas que estão me ouvindo agora também observam isso.
Olhe para as igrejas. As igrejas que rejeitam o dom de línguas e as igrejas que abraçam o dom de línguas, que incentivam o dom de línguas. Você olha para a igreja do lado de cá, né, que rejeita o dom de línguas, não tem expulsão de demônio, não tem cura, não tem milagre, não tem profecia, não tem visão, não tem nada. Não tem. E a igreja do lado de cá, que é o povo que fala em línguas, tem visão, tem profecia, tem revelação. Ah, Danilo, mas tem muita carnalidade, tem muita profetada. Tem sim, mas também tem muita coisa de Deus. Não vem querer generalizar, não. Eu conheço, olha, umas irmãzinhas aí, meu irmão, que é boca de Deus na terra. Mas e do lado de lá? Ah, lá não tem falso, mas também não tem verdadeiro. Eu prefiro estar no meio de um lugar que tem falso e verdadeiro, e eu vou usar o meu discernimento para saber o que é falso e verdadeiro, do que estar num lugar que não tem nada, nada, seco. Mas tem a palavra. Até a palavra é mal interpretada, porque se tivesse palavra de verdade, tinha os dons espirituais, porque os dons espirituais estão na palavra, ora bolas. Como é que a pessoa diz, não, aqui é a igreja da palavra, e rejeita os dons? Então não é da palavra coisa nenhuma, porque se fosse da palavra, pregaria sobre os dons, ensinaria os dons, incentivaria os dons. Paulo disse, buscai com zelo os dons espirituais. Outra coisa, eu tenho pregado sobre o batismo com o Espírito Santo há 12 anos. E desde o dia em que eu fui batizado com o Espírito Santo, você vai ouvir o meu testemunho no meu último vídeo, eu assumi um compromisso de sempre ajudar pessoas a serem batizadas com o Espírito Santo. E nesses 12 anos que eu tenho pregado e orado pelas pessoas, uma coisa é comum. Todas as pessoas que eu oro impondo as mãos são batizadas com o Espírito Santo e falam em línguas. Na minha igreja, por exemplo, não tem ninguém que não fale em línguas. Todo mundo fala em línguas. Engraçado, né? Mas só na igreja lá de Corinto que uns falavam em línguas, outros não. Mas, aonde eu tenho passado, eu oro pelas pessoas. Todas elas falam em línguas. Será que, se eu estou errado, será que Deus está validando o meu erro? Será que Deus está apoiando o meu erro? Ou será que essas pessoas que estão erradas na interpretação delas do texto? Porque Jesus disse, esses sinais seguirão os que creem, falarão novas línguas. Ou seja, todo crente vai falar em línguas. Ah, mas Paulo disse que nem todos estavam falando. Então você tem que interpretar, porque não é possível que Paulo e Jesus estão se contradizendo. E não é possível que Paulo está contradizendo ele mesmo. Porque logo em seguida, no capítulo 14, ele diz, eu desejo que todos vós falem em línguas. Ué, Paulo, mas você disse que nem todo mundo pode falar em língua e agora você está desejando que todo mundo fale em línguas? Então Paulo ele tem que... Agora, é claro que Paulo não está maluco. Claro que existe uma interpretação. E eu não vou falar sobre isso aqui. Eu vou gravar um outro vídeo ainda explicando esse texto. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu só estou tentando fazer você raciocinar. Só estou tentando fazer você pensar. Porque se nem todos vão falar em línguas, por que isso não acontecia em Atos? Por que quando tinha 120, todos falavam em línguas? Por que quando tinha 12, todos falavam em línguas? Por que na casa de Cornélio, todos falaram em línguas? Agora, por que eu não acredito que Deus quer que um fale em línguas e outros não? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Ah, Danilo, mas Deus não pode dar outro dom para a pessoa? É complicado. Por quê? Todos os outros dons são para edificar outras pessoas. Se você tem dom de curar, você não cura você mesmo, você cura outra pessoa. O dom de profecia é para consolar, edificar e exortar o outro. Os dons de milagre é para operar milagre na vida dos outros. O único dos 9 dons que é para o meu benefício pessoal é o dom de línguas. Então esse é o único dom que Deus ele tem que dar para todos. Porque se ele me permite ter um dom que me beneficia a mim mesmo e nega isso para você, Deus está fazendo acepção de pessoas. Entendeu a diferença? Então quando Paulo ele diz que nem todos falam em línguas, é porque não existe só uma forma de línguas. Tem língua para edificação pessoal, língua para interpretação e língua como sinal para os incrédulos. Quer ver a prova disso? Lá em Atos dos Apóstolos, Atos 2, foi línguas como sinal para os incrédulos. Eles falaram em línguas e as pessoas entenderam no seu próprio idioma. Já na igreja de Corinto, Paulo disse que tinha que ter intérprete. Ué, mas por que não teve intérprete lá em Atos 2? Porque eram manifestações diferentes. Quando Paulo fala sobre essas variedades de língua, ele diz a manifestação do Espírito é dada a cada um. Então essa manifestação do Espírito, que acontece na igreja, que é língua para interpretação, nem todo mundo vai falar.
Agora, língua para edificação pessoal é para todo mundo. A prova de que Paulo está falando sobre a manifestação de línguas para interpretação é que logo em seguida ele pergunta. Ele diz assim, falam todos noutras línguas? Logo em seguida ele pergunta, interpretam-nas todos? Ou seja, essas línguas que nem todos falam, são todos que interpretam? Então ele claramente está falando sobre um tipo de manifestação especial, que é a língua para interpretação. Nem todo mundo vai falar língua para interpretação, mas todos falarão novas línguas. Foi o que Jesus falou em Marcos 16. Quais línguas? Línguas para edificação pessoal. Você quer outro exemplo? Lá em Marcos 16, Jesus disse também, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Quem vai impor as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados? Os que creem. Agora, todo mundo vai ter dom de curar? Não, mas todo mundo pode impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, pela fé. Mas isso não quer dizer que a pessoa tem o dom de curar. Entendeu? Da mesma forma, não é todo mundo que é batizado com o Espírito Santo vai falar em línguas. Isso não quer dizer que ela tenha o dom de diversidade de línguas, que é a manifestação do Espírito, que é língua para interpretação ou língua como sinal para os incrédulos. Está entendendo? Se você não entende isso, querido, fica uma grande contradição na Bíblia. Porque Paulo está aqui dizendo que nem todo mundo vai falar em línguas, mas em Atos todo mundo fala em línguas. E na minha vida eu tenho experimentado isso. Todo mundo por quem eu oro, todo mundo fala em línguas. E aí vem uma pessoa que nem sei se fala em línguas, nem sei se tem alguma experiência sobrenatural com o Espírito Santo. Pega um versículo, teologia de um versículo só, e acha que me refutou. Eu tenho que amadurecer mais ainda, meu irmão. Tenho que jejuar mais, orar mais, para desenvolver mais o fruto da paciência. Porque tem certos irmãos que só Jesus. Mas eu não fico, não é raiva não, tá bom? Eu fico chateado, porque essas pessoas não só estão se privando de uma bênção, que é falar em línguas, mas ainda ficam privando outras, porque elas ficam ensinando isso para outras pessoas. E aí as pessoas, então eu não vou falar em línguas, porque isso não é para todo mundo. Mas o que eu ensino tem levado várias pessoas a falar em línguas. E eu vou continuar ensinando, porque eu não vou trocar a minha teologia, que é baseada num contexto bíblico geral, para ficar com uma teologia de uma pessoa uma teologia de um versículo só. E também não vou trocar as minhas experiências de orar por várias pessoas que falaram em línguas pela opinião de uma pessoa que não tem experiência nenhuma. Mas você está baseando a sua doutrina em experiência. Não. Negativo. Porque a minha experiência é igualzinho à experiência dos apóstolos. Não tem diferença nenhuma. Se eu orar por 10 pessoas, as 10 pessoas falam em línguas. Do mesmo jeito que Paulo orou por 12 pessoas em Éfeso e as 12 falaram em línguas. Então, eu valido a minha experiência porque ela está na Bíblia. É muito engraçado, né? Eu estou errado. Mas o que se manifesta na minha vida é exatamente o que se manifestava na vida dos apóstolos. E eu estou errado. Essa pessoa que não tem manifestação nenhuma, ela que está certa. Oh, meu Deus. Irmão, me ajuda aí. Se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo. Esse canal vai crescer em nome de Jesus, e toda incredulidade vai cair por terra. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.